Oi, oi, tudo bem com vocês? Aqui é a autora Priscila Gomes. Vim aqui para a entrevista do Rafael. Muito obrigada, Rafael, por essa oportunidade de poder responder as suas perguntas. Fico muito feliz pelo carinho, pelo convite. E na primeira pergunta, para falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a autora Priscila Gomes, sou bióloga, analista clínica, anatomista também, mas durante um processo mais ou menos pelo período de 2014 a 2015, eu comecei a fazer o primeiro projeto, que é o desenvolvimento do meu primeiro livro. Então, tudo surgiu com muita influência pela minha profissão e pela vontade de produzir algo diferente. Com a segunda pergunta, tem umas 3 perguntinhas aí. No meu início da literatura, basicamente foi desenvolvendo o meu primeiro livro, A Janela, que eu queria muito escrever terror, que é o conteúdo que eu mais consumo e tenho mais interesse em produzir. E o início da minha profissão veio meio influenciado por eu estar um pouco desanimada por conta da minha profissão como bióloga, e escrever acabou sendo uma forma, uma alternativa de sair um pouquinho desse ciclo de pensar em desistir de tudo, e aí eu encontrei a literatura como uma luz ali no fim do túnel. A minha família reagiu muito bem a respeito da profissão, porque eu continuo sendo bióloga, continuei trabalhando como professora, trabalhando com a parte de enfermagem, radiologia, continuei lecionando e continuei produzindo os meus livros também. Então, a minha família sempre apoiou por conta de ser um trabalho também cultural, é um trabalho de agregador, né? E a minha família sempre esteve ali ao meu lado, sempre dando muita força. Se eu sofri algum tipo de discriminação, não por conta de eu ser mulher, mas eu sofri algum tipo de discriminação por conta dos próprios profissionais da literatura, que no início eu sentia que eles não tinham tanta vontade de conversar e trocar uma ideia. E um dos principais motivos de eu criar o grupo no Telegram, chamado Escritores Unidos, eu tenho os links nos meus livros, nos meus canais. E aí, uma coisa legal, eu produzir os livros também me fez produzir e criar as minhas redes de comunicação, como YouTube, Facebook, Instagram, e aí depois eu falo um pouquinho com vocês. Como eu falei anteriormente, além de escritora, eu também sou bióloga, anatomista, sempre trabalhei muito com essa parte da área da saúde, com pesquisa, trabalhava com cobaias, e acabei abrindo mão de toda essa situação, de todo esse trabalho com rotina de hospital, laboratórios, de parasitologia, e vim ingressar nessa parte da literatura, que é algo que me motiva e me deixa muito mais feliz, porque quando eu estava nos projetos de pesquisa, eu não era feliz. Com a quinta pergunta, se eu sou engajada em alguma coisa a respeito de algum trabalho social, com algum trabalho político, não. Eu não tenho envolvimento político nenhum, não tenho nenhum engajamento nessa parte, não é do meu interesse, porque o que eu quero mesmo é escrever e divulgar o meu trabalho, a minha arte, divulgar os meus livros, divulgar os meus textos. O que eu mais tenho vontade mesmo, o meu foco, é que as pessoas conheçam a minha história, conheçam o que eu tanto amo em fazer, em produzir. E A Janela, O Retorno no Passado, que são 2 livros, que é a continuação, foram os meus livros que foram um divisor de águas para eu poder seguir em frente e continuar trabalhando com essa parte literária. Então, não, eu não tenho nenhum ponto, nenhum pé nessa parte política e não tenho interesse nenhum em ter esse papel nas minhas redes sociais. As minhas redes sociais, basicamente, eu quero que seja um local de tranquilidade para divulgar o meu trabalho mesmo, e principalmente, se eu puder, divulgar os meus amigos literários, a galera da literatura, porque eu acho que a literatura nacional só precisa de um empurrão sempre, e tem espaço para todos. Não existe isso de um conseguir o lugar do outro ou um roubar o lugar do outro. Todos os livros, todos os gêneros, todos os escritores têm uma oportunidade, têm espaço para poder conseguir o espaço que eles tanto precisam. Então, a parte mais importante para mim com o grupo dos Escritores Unidos pelo Telegram, que eu tenho os links lá nos meus vídeos no canal da autora e no canal Kinemando, são os meus canais que eu sempre coloco lá. E só para adiantar vocês, tem também o canal Kinemando de divulgação de filmes, séries e animes, e tem o canal da autora, que é de divulgação de livros, de dicas, de troca de experiências. Então eu estou sempre falando assim a respeito dos canais, porque são as minhas redes de comunicação que eu tenho mais ativo comigo. Os meus autores favoritos, eu vou ser bem sincera, parece clichê, mas o autor que eu mais
curti e mais me influenciou foi Stephen King. Foi um dos autores que conseguiram... Não são todos os livros que eu gosto, tá? Mas o meu primeiro livro que eu li do Stephen King foi um livro que realmente expandiu a minha cabeça. Eu li O Iluminado e depois, mais pra frente, eu fui ler Doutor Sono. E tem um outro livro chamado A Zona Morta, que foi um livro que realmente me ajudou muito a ter essa influência tão grande com a parte do terror com Stephen King. Eu tenho outros livros que eu curto muito até hoje. Tem O Advogado do Diabo, que é um dos livros que eu mais curti. Tem o Drácula, de Bram Stoker, que foi um clássico que eu li várias vezes, que é um dos livros que eu mais curti também de ler. Achei muito... É terror, mas eu achei muito divertido ler essa fantasia por trás dos vampiros. O meu primeiro livro, A Janela, foi um livro muito interessante porque eu cheguei a ter essa ideia mais ou menos no final da minha faculdade. Estudei em Niterói. Eu morava no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Minas Gerais. Mas o meu primeiro livro teve uma influência muito grande com uma questão de fugir um pouco dos problemas, sabe? Na questão de você saber o que seria do meu futuro, o que eu conseguiria seguir em frente. E isso acabou virando um furacão na minha cabeça. Eu já estava dando aula, já estava trabalhando, então já tinha terminado a faculdade. E o meu livro foi meio que sendo desenvolvido por alguns anos, o primeiro livro. E aí o meu marido leu alguns trechos do material e ele achou bom e falou que seria legal eu terminar a história e publicar. E aí acabou me motivando muito. Então um dos maiores motivadores para mim foi o meu marido, que me ajudou muito a dar esse passo para seguir em frente até hoje com a literatura. E quando eu comecei a escrever, foi o que me salvou um pouco daquela perturbação mental a respeito se eu ia conseguir ser alguém na vida. E quando eu comecei a escrever, tudo isso acabava desaparecendo, sabe? Meu foco ali era o que o meu personagem ia fazer, o que a minha história ia seguir em frente. Porque o meu primeiro livro, A Janela, é um livro de suspense, perseguição, mas basicamente um terror psicológico, policial também, que tem no primeiro livro o envolvimento do assassino em segunda pessoa, porque a primeira pessoa, que é a personagem principal, é a Tamara, que tem todo o que em saber quem é essa pessoa, quem é esse assassino. E, em contrapartida, também existe uma influência muito grande por trás do seu terror psicológico pessoal. Já o segundo livro, que é O Retorno com o Passado, é o retorno com o passado com o assassino, e meio que uma certa explicação, porém não uma justificativa do que ele fez, do que ele faz, e é uma visão em primeira pessoa dos assassinatos. Então eu tenho uma influência muito grande nos meus livros com a questão de anatomia, com a biologia, sempre muito delicado, sem justificar os atos cruéis, mas ao mesmo tempo eu acabo colocando uma história que real, vamos colocar assim, do meu personagem, que nasceu de uma maneira muito interessante, com um passado muito triste. Então, A Janela e O Retorno com o Passado é um conjunto aí de uma história que vai com a primeira pessoa, que é a Tamara, a que está sendo perseguida, e o segundo livro é O Perseguidor. Então, convido vocês a conhecerem os meus dois livros, A Janela e O Retorno com o Passado, e eu tenho também Demônio, que é o meu terceiro livro, que faz uma sátira com vários demônios que influenciam toda a humanidade. E vale muito vocês conferirem também. É um terror psicológico também, porém muito mais voltado com a fantasia, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E sim, se os meus livros, se eu escrever, me mudou como pessoa, sim, me fez ter uma visão muito melhor sobre as minhas capacidades e a forma que eu tinha para poder caminhar sozinha, de uma maneira que eu não precisasse depender da minha profissão como bióloga, sendo que eu não estava feliz com aquilo. Então, escrever sim, mudou muito a minha vida, mudou muito a visão da literatura, do mercado editorial, me fez entender os escritores de uma forma muito mais delicada, muito mais sensível, com uma visão por trás muito mais íntima. Então, gostei muito e realmente isso tudo mudou muito a minha visão como escritor e como ser humano também. O que eu enxergo do mercado editorial para o futuro é que, independente do que a gente imagina que não há futuro como escritor, eu acredito que o escritor hoje precisa pensar não só em divulgar o seu livro, sabe? Mas a minha visão hoje da literatura
é que a gente precisa produzir muito, mas o momento da divulgação precisa ser mais o escritor do que o livro propriamente dito. O que eu quero dizer com isso? Que antes de você vender o seu livro, como você ainda é uma pessoa desconhecida, meio que as pessoas acabam consumindo aquele produto em cima de um produto maior, que é você como escritor. Então eu acredito muito que o mercado editorial está se modificando e se transformando, e não fechando tanto as portas assim. Eu acho que os escritores precisam compreender que não existe sempre o mesmo caminho. E não necessariamente o caminho vai ser a literatura com editora física. Os escritores precisam pensar mais no trabalho autônomo, no trabalho mais independente, sem precisar depender de uma equipe por trás, que muitas das vezes é muito caro, mas com uma qualidade muito baixa. E nem sempre conseguimos uma editora séria. Então eu acredito, e é o que eu falo muito com o pessoal dos Escritores Unidos, que a gente precisa aprender a trabalhar sozinho, precisa trabalhar a nossa imagem de uma forma verdadeira, sem criar uma máscara, ser você mesmo, mas se mostrar a cara, colocar a cara a tapa para poder vender os seus livros e vender o seu peixe, vendendo a sua história. E não só divulgando capa do livro, achando que as pessoas vão comprar. Não, as pessoas vão comprar pelo que você fala, pelo como você age. E, às vezes, o que está por trás de um produto é a imagem do autor. Às vezes, você pode até ser contra, mas o caminho está sendo esse. Então, se você é a imagem do seu livro, seja você, seja sincero. E essa é a minha opinião sobre o mercado editorial, e eu acredito que as portas estão fechadas por um lado, mas estão abertas de uma outra maneira e as pessoas ainda não estão tendo uma visão a respeito disso. Que livro tem, escritor tem, pessoas para comprar tem. Só que é um trabalho agora muito mais difícil conseguir converter leitores a comprar o seu livro. A minha rotina literária atualmente está sendo produzir conteúdos para o meu canal da autora, e o meu quarto livro já está finalizado, eu estou em processo de revisão, então eu estou tendo uma revisão um pouco sem muita rotina, então pego um dia, vou direto, e atualmente eu estou nesse processo de revisão com o processo já de conseguir ainda esse ano publicar o meu quarto livro. E atualmente a minha rotina é divulgação do meu material, das minhas experiências, da minha troca, que é a minha forma de comunicar com os leitores pelo canal da autora Priscila Gomes. O que vocês podem esperar do meu próximo livro, do meu quarto livro? Ainda não tenho certeza do meu título, mas provavelmente o nome do livro vai ser Entre Mentes. Começou como Cobaia, Entre Mentes, e aí tá nesse mistério, porque eu tô escrevendo com muita influência do que eu gosto de consumir, com uma fantasia psicológica, mudanças de realidade. E o meu quarto livro tem uma fantasia com um suspense muito grande, que tem como personagem principal uma mulher. Eu espero que vocês tenham um carinho e uma mente aberta a respeito da minha próxima história, porque o quarto livro tem uma influência muito grande com a questão da própria mente manipular as nossas realidades. Então é uma fantasia com um terror psicológico, é algo que eu realmente gosto de consumir e normalmente eu acabo escrevendo o que eu gosto de ler, né? Eu acho que esse é o normal. E torço que vocês curtam o meu quarto livro, que em breve eu já vou dando alguns spoilers lá nas minhas redes sociais. Então, se vocês não me seguem lá no Instagram, autora Priscila Gomes, me sigam para vocês estarem sempre conectados assim com as notícias. Galera, então é isso. Muito obrigada a cada um de vocês por terem assistido aqui a entrevista até o final. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever lá nos meus canais. Eu tenho o canal da autora Priscila Gomes e o canal Kinemano, com K, com indicação de filmes, séries e animes, e o canal da autora com troca de experiências e dicas aqui para vocês. Muito obrigada, agradeço mais uma vez ao Rafael e agradeço a todos vocês. E quero fazer um convite, conheça as minhas obras lá pela Amazon KDP, livros por apenas R$5, muito tranquilo, com uma história que vocês vão se surpreender. Beleza? A Janela, Retorno com o Passado e Demônio, com o próximo livro Entre Mentes, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.